Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária no canal. Falarei mais uma vez sobre o livro da editora Contexto, História do Brasil Império, da Miriam Donikoff, que é mestre e doutora em História Econômica, então mais uma vez uma autora com credibilidade para falar sobre o tema, o que é muito importante. E aqui, como eu disse, nós falaremos sobre o período imperial. O Brasil ele é dividido em três períodos. Período colonial, que inclusive, caso vocês tenham interesse, eu gravei um vídeo sobre a história do Brasil Colônia, da mesma editora, Editora Contexto, é uma mesma coleção. Depois do período colonial, vem o período imperial e, por fim, vem o período republicano. Sendo que o período do Império é o período mais curto, tendo aproximadamente 70 anos, vai de 1822 a 1889, beleza? Só que a Miriam, que é a autora do livro, ela não trata apenas de 1822, porque ficaríamos meio perdidos já cair direto nesse momento. Então, ela pega um marco que vem um pouquinho antes, que é a chegada de Dom João VI, que era o rei de Portugal, para a colônia Brasil. Então, em 1808, Dom João sai de Portugal e vem para o Brasil, fugindo de Napoleão num conflito que estava tendo ali na Europa. Ele sai de lá, ele vem para o Brasil, ele se estabelece aqui. Toda uma classe de nobres portugueses também vem para o Brasil. E aí vai acontecendo um conflito na Europa, enquanto isso o Brasil vai se estabelecendo no Rio de Janeiro, mudando uma questão de coisas aqui dentro, explorando muito também, dando muitos pitacos na economia. Mas enfim, o Brasil ele muda muito nesse período, porque era um Brasil dividido em capitanias hereditárias, onde as colônias, aliás, onde as capitanias não conversavam tanto entre si, mesmo tendo um governador geral ali, elas não conversavam tanto, e aí chega um poder centralizador ali no Rio de Janeiro, que é Dom João VI. E aí o que acontece? Na Europa, o conflito acaba ali. E aí o que acontece? As elites portuguesas que ainda estavam lá, elas começam a falar: olha, Dom João VI tá limpo, volta para cá. E Dom João VI não está muito interessado em voltar, então ele fica ganhando um tempinho, ganhando um tempinho. Em 1815 ele pega Portugal, Brasil e Algarves e cria um Reino Unido, então passa a haver um pé de igualdade entre essas potências. E aí a elite portuguesa não gostando muito, falando: Dom João volta, Dom João volta. Chega um momento que eles falam: ou você volta ou você vai acabar perdendo seu trono aqui, cara, então volte. E aí Dom João VI volta, isso em 1821, salvo engano, comecinho do ano, ele volta para Portugal. Só que assim, como eu disse, Portugal e Brasil, neste momento, eles estavam numa condição de Reino Unido, ou seja, nenhum era superior ao outro. Eles tinham o mesmo poder, né, decisório. Só que a elite portuguesa queria que o seu poder se sobreposse ao das elites brasileiras. E aí começa a haver um conflito porque naturalmente os brasileiros queriam estar em pé de igualdade também. E aí começa a haver cobrança em cima de Dom Pedro I, que estava aqui no Brasil. À época só Dom Pedro, né? Primeiro a gente fala depois porque veio o segundo. Mas era só Dom Pedro. E estava aqui no Brasil, começou a chegar pressão, o pessoal falando: olha, dá uma seguradinha aí. Depois começa a vir uma pressão para Dom Pedro voltar para Portugal também. Porque se Dom Pedro voltasse, automaticamente o Brasil não ia ter ninguém aqui para falar: ó, eu vou bancar a situação. Não ia ter ninguém. Então eles começam a falar: Dom Pedro volta. Até que, depois de muita pressão, no dia 9 de janeiro de 1822, acontece o dia do fico, onde Dom Pedro fala: olha, eu não vou sair daqui, eu vou ficar no Brasil, ponto, acabou. Beleza. Passa mais um tempinho, a mesma pressão continua. Chega um momento que acontece uma revolta na capitania de São Vicente, no território que hoje é São Paulo. Dom Pedro vem aqui, sai do Rio de Janeiro, vem aqui acalmar essa revolta. No caminho voltando para o Rio de Janeiro, já depois de acalmar a revolta, chega um mensageiro e fala: olha, aqui tem uma mensagem do José Bonifácio e da sua esposa. Está dizendo aqui que chegou uma ordem de Portugal dizendo que você tem que ser rebaixado no seu cargo por você estar descumprindo as ordens portuguesas. Dom Pedro olha aquilo ali, e era dia 7 de setembro de 1822. Ele fala: pois olha, eu não vou ir, eu não vou cumprir as ordens e eu proclamo a independência do Brasil. E aí acontece o Grito de Ipiranga, aquele quadro que nós conhecemos do Pedro Américo e tudo mais. É claro que
Aquilo ali é um pouquinho diferente da realidade, é um pouco mais bonita, é a história oficial, mas o que acontece de fato é que naquele momento o Brasil se torna independente. Beleza? Então, tranquilo, começamos o período imperial dentro do Brasil. E dentro do período imperial nós temos mais 3 divisões. Por quê? Primeiramente, nós temos o governo de Dom Pedro I. Depois, nós temos um governo regencial. E por fim, nós temos o governo de Dom Pedro II. Então, dentro do período imperial, nós temos mais 3 divisões, beleza? Então, vamos lá. Começando por Dom Pedro I. O que aconteceu no período de Dom Pedro I? A Constituição, por exemplo, foi algo que veio no período de Dom Pedro I. A Constituição é de 1824. Inclusive, uma Constituição que inicialmente foi muito questionada, e muito questionada por 2 motivos. Primeiro, porque ela, além de ter os 3 poderes tradicionais, o executivo, o legislativo e o judiciário, ela estabeleceu um 4º poder, que era o poder moderador, que era o poder do imperador se sobrepor a todos os outros 3 poderes e mandar. Se ele quisesse, ele podia fazer isso. Então a Constituição tinha isso. E um outro ponto também que tornava a Constituição bem questionável era a partir do que ela foi criada. Porque uma Constituição, na percepção do povo luso-americano, o povo brasileiro daquela época, a Constituição ela deveria ser feita da seguinte forma. Dentro de uma instituição, de um congresso, de um parlamento, que havia o parlamento inclusive, deveria haver ali as propostas, deveria ali todo mundo chegar em acordo e criar a Constituição. Dom Pedro, ele não fez isso. A Constituição ela até estava sendo votada no parlamento em 1823, mas Dom Pedro chegou, fechou o congresso e falou, eu vou resolver isso. Em 1824 entregou a Constituição pronta. E a Constituição pronta que Dom Pedro entregou nem era tão diferente da de 1823 que o parlamento estava votando, era bem parecida até. A grande diferença era de fato o poder moderador, e aí esses 2 pontos, tanto o lugar de onde veio a Constituição, quanto o poder moderador, foram 2 pontos ali que desagradaram um pouco as elites, mas elas deixaram correr solto aí o caminho. Depois acontece em 1826 um acordo entre Dom Pedro I e o reino britânico, o reino da Inglaterra, que era a principal potência do mundo. Acontece ali um período onde Dom Pedro ele aceita uma condição dos ingleses de permitir que os ingleses intervissem no comércio negreiro brasileiro, caso eles pegassem embarcações brasileiras no oceano. Então, os brasileiros estão pegando os escravos na África, comprando. Se os ingleses vissem, eles podiam intervir e confiscar os barcos. E aí talvez você olhe e fale, mas por que ele fez isso? E a resposta é simples, porque ele queria que a Inglaterra reconhecesse a independência brasileira. Porque era muito importante que a Inglaterra reconhecesse. Então foi uma troca e nesse momento, de fato, o mundo também vê o Brasil como independente a partir de 1826, porque a Inglaterra intervém. Nesse período também temos a guerra ali da Cisplatina, que é a guerra com o Uruguai, né? Que na verdade na época era a província da Cisplatina, né? Que pertencia ao Brasil. A Argentina entra nesse conflito querendo essa região para ela, por causa do Rio da Prata ali. Então a Argentina lá entra em conflito com o Brasil. A Inglaterra entra no meio desse período para balancear a situação, tentar chegar num acordo. E nesse acordo ela decide que a Argentina vai continuar com o território dela, o Brasil vai continuar com o território dela, mas a Cisplatina especificamente, ela vai se desvincular do Brasil e vai surgir como a República do Uruguai, que é o que nós conhecemos hoje como Uruguai, né? República do Uruguai, padrão. Então surge aí também no período de Dom Pedro I. E no período de Dom Pedro I basicamente foi isso, só que foram situações tensas. A Constituição foi muito pesada, essa questão dos ingleses intervindo foi muito pesada também. Esse conflito com a Cisplatina pesou também. Então esses 3 pontos fizeram com que Dom Pedro começasse cada vez mais a ficar enfraquecido diante da elite brasileira. E aí, em 1831, depois de muita pressão, Dom Pedro I meio que é condicionado a abdicar do trono. Ele faz isso, ele abdica, ele volta para Portugal, né, para retomar a posse do território dele lá em Portugal, né, que estava com a sua filha no momento, e o seu irmão estava tentando tomar da sua filha. Ele volta para lá. E aqui no Brasil começa o período regencial. E por que tem esse período regencial? Porque Dom Pedro deixou aqui um herdeiro. Só que o herdeiro que ele deixou
tinha 5 anos de idade, era pequenininho, não tinha o que fazer ainda. Então beleza, fica aqui o Pedrinho, Dom Pedro volta para Portugal, e aí essa regência acontece, ela dura quase 10 anos, sendo que ela é marcada por muitos conflitos, principalmente de origem de necessidades. As pessoas elas não conseguiam ter as coisas necessárias e aí ocorriam muitas revoltas. Eu marquei algumas revoltas aqui, eu não vou me aprofundar nelas para o vídeo não ficar longo, mas por exemplo nós temos a revolta da Sabinada em Salvador nesse período, nós temos a revolta da Balaiada no Maranhão e no Piauí, nós temos a revolta da Cabanagem em Pernambuco, em Alagoas. Então ocorreram muitas revoltas, tiveram outras revoltas que eu não anotei aqui, salvo engano a revolta do Malês também acontece nesse período. Aí eu acho que já era algo mais voltado para a questão de escravidão. Mas enfim, acontecem muitas revoltas e também não é um período muito estável para o Brasil. Até que a situação está tão complicada que as elites elas chegam a um acordo com Dom Pedro II para que ele fosse emancipado e assumisse o trono bem mais novo. Então Dom Pedro assume ali o trono com 14 anos, quase 15, 14 anos de idade, ele é emancipado, tem todo o acordo político, então Dom Pedro ele cedeu algumas coisas também para as elites para poder ser emancipado e também ele pôde ali assumir o trono. O período de Dom Pedro II é o período mais longo. Ele assume em 1831 e ele vai ficar até a proclamação da República em 1889. Então nós estamos falando aí de quase 50 anos, é isso? Quase 50 anos, né, pessoal? Desculpa, ele assumiu em 1840 e fica até 1889. Então nós estamos falando de 49 anos, certo? Beleza. Então Dom Pedro vai ter esse período como imperador brasileiro. O que acontece no período de Dom Pedro? Primeiramente, um dos conflitos mais impactantes da história do Brasil, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai acontece ali em 1864 a 1870, um conflito ali onde o Paraguai inicialmente invadiu uma parte do Brasil devido a alguns conflitos. Depois o Paraguai também comprou uma briguinha ali com a Argentina. E aí chega a Argentina no Brasil e fala, vamos fazer uma aliança nós dois? E aí se juntam Brasil, Argentina e Uruguai numa tríplice aliança contra o Paraguai, que à época era uma potência muito forte, uma das principais da América Latina. Então eles se juntam ali, vão para cima do Paraguai, eles acabam basicamente com o Paraguai, eles dizimam a população, eles matam mulheres, crianças, enfim. É um conflito muito pesado, de certa forma, embora tenhamos ganhado, é algo um pouco vergonhoso, porque eles foram até o final mesmo. Eles poderiam parar em determinado momento, mas eles foram até o final ali contra o Paraguai da época de Solano Lopes. Então ocorre esse conflito. Neste conflito também acontece que começa a surgir um exército brasileiro, porque até então não existia. Começa a surgir ali um exército brasileiro que vai ser muito importante um pouquinho mais para frente, porque é ele que vai determinar a república, né? O exército. Outra coisa que acontece também nesse período é o fim da escravidão, um ano antes apenas da proclamação da república. O fim da escravidão acontece no dia 13 de maio de 1888, assinado pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, né? Então ela vai lá, assina, ela liberta os escravos, dá a carta de alforria para todos. Só que eu já até gravei um vídeo aqui sobre isso, o vídeo ficou muito bom, inclusive, pessoal, modesta parte, falando sobre todas as leis que precederam a Lei Áurea. E houveram outras leis, teve a lei do sexagenário, teve a lei do ventre livre, teve a lei Feijó, que é conhecida como lei para inglês ver. Então tem um capítulo dentro desse livro destinado a falar justamente sobre isso. Então, se vocês tiverem interesse em ver o vídeo, fiquem à vontade. Lá eu me aprofundo bem mais sobre essa questão do fim da escravidão. Então esse é um acontecimento muito importante. E um outro processo que estava acontecendo no Brasil é a urbanização. Então as cidades estavam crescendo. E também a industrialização. São dois processos que acontecem de uma forma muito intensa nesse período. Principalmente a partir ali de 1870, mais ou menos, começa a acontecer de uma forma muito forte. Só que assim, conforme o Brasil ia se desenvolvendo, cada vez mais as elites sentiam uma curiosidade de como seria governar, como seria eles poderem tomar as decisões.
como seria eles poderem participar da política. E eles começam a cada vez mais cogitar isso. E aí vários conflitos, Dom Pedro II já não estava mais tão forte no poder, já tinha passado por vários problemas também. Revoltas sempre aconteciam no Brasil, por N motivos, mas aconteciam. E aí acontece a proclamação da República. No dia 15 de novembro de 1889, muitos historiadores, inclusive a Miriam, ela cita isso, muitos historiadores consideram um golpe militar, né, porque o exército simplesmente chegou, tomou o poder de Dom Pedro II, falou, olha, você a partir de agora tem que fugir, se exilar, ele se exila na Europa, os militares assumem o poder, Teodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil, e aí começa o período republicano. Então, basicamente, esse é o período imperial. Antes de concluir o vídeo, um ponto que a Miriam ela bate muito e eu queria falar aqui, porque eu não posso deixar isso passar desapercebido, é a questão da identidade nacional. Quando nós criamos um território, um império, um povo, um brasileiro, quando nós criamos isso, naturalmente, nós precisamos fazer com que as pessoas elas consigam se entender como os brasileiras. Então, por exemplo, até então existia um povo extremamente miscigenado. Indígenas, escravos, que de origem africana, via de regra. Existiam aqui um pouquinho de holandeses, existiam aqui um pouquinho de várias nacionalidades. Existia aqui uma grande quantidade de portugueses. E nós precisamos fazer com que tudo isso se tornasse o povo brasileiro. Então, é um processo muito complicado, que vai muito na questão da cultura, vai muito na questão, por exemplo, em 1838, da criação do IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que vai se propor a contar a história oficial. Então, é muito importante entendermos também essa questão de criar a identidade, que foi um dos principais problemas. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, deixem um comentário. E eu vou deixar fixado o link do vídeo História do Brasil Colônia nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e um forte abraço.